Meus irmãos, bom dia, Pai, Senhor. Uma manhã abençoada para vocês nessa manhã de sábado, hoje, dia 21/6/2025. Que o Senhor venha falar conosco por intermédio dessa mensagem. Eu peço aos irmãos que curtam o vídeo, se inscrevam por aqui no canal, compartilhem, comente, ative o sininho de notificações. Quem quiser fazer parte do clube de membros, só clicar no botão Seja Membro. O irmão, a irmã se tornará membro aqui do canal, terá direito a todo o conteúdo exclusivo de vídeo, de live, que é apenas para os membros do canal. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa mensagem. Pessoal, a nossa meditação nessa manhã de sábado, tentei fazer uma live, não consegui, então daí eu estou deixando aqui gravado esse vídeo, essa mensagem. Nosso texto está em Isaías, capítulo 7, faremos a leitura a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que nos dias de Acais, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para guerrear contra ela, mas não puderam prevalecer contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria está aliada com Efraim. Então se moveu o coração de Acais e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Essa mensagem, eu já falei dela, já trouxe ela algumas vezes, mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre algo que eu percebi meditando e algo diferente que eu alcancei. Nós vivemos dias de incertezas, né? O medo, né? As lutas, tudo aquilo que acontece traz naturalmente incertezas. E o inimigo, ele se une a tudo e a todos que ele pode se unir para poder se levantar, para poder se opor às nossas vidas e à nossa promessa. E o texto aqui, ele fala sobre isso. Quando tudo parece um vendaval. E aqui no contexto, nos dias de Acais, aconteceu da mesma maneira. Acais tinha todos os problemas do mundo. Era um camarada idólatra, um camarada que vivia uma decadência espiritual. Não tinha vida com Deus, mas havia sobre ele uma promessa. Ele era o rei de Judá e ele era da casa de Davi. Havia sobre a casa de Davi uma promessa. E o texto aqui ele mostra que dois reinos inimigos se uniram. Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, o rei do norte, né? Israel e Judá não se davam bem, né? Tinham problemas, né? O Israel tinha se dividido, a nação de Israel tinha se tornado ali o reino do norte, que era o reino de Israel, e o reino do sul, que era o reino de Judá. Os mocinhos normalmente eram o reino do sul, e os mauzinhos normalmente eram o reino de Israel. E eles vieram para atacar Judá. E a palavra vai dizer que essa notícia ela chegou como uma tempestade, e o povo reagiu como árvores no meio do vento, agitados, inseguros, vacilantes. Para resumir, irmãos, houve um desespero quando chegou a notícia. Houve um desespero. E às vezes isso acontece conosco. Há muitos que estão assim nessa manhã de sábado, abalados por diagnósticos, abalados por ameaças, abalados por crises familiares, abalados por crises financeiras. Mas há um ensinamento profundo aqui nesse texto. Esse texto ele fala de esperança. Mesmo tudo se levantando de maneira contrária, havia esperança. A palavra vai dizer que houve uma guerra da Síria com Efraim, nos dias do rei Acais. E Acais estava espiritualmente enfraquecido. Como eu falei, Acais ele era um rei perverso. Ele abandonou o Senhor, ele se voltou à idolatria. E aí surgem, né, Rezim e Peca. Esses dois reis se levantam contra ele. Eles formam uma aliança e eles querem forçar Judá, Acais, o rei Acais, o povo de Judá, a se unir contra a Síria. Mas essas alianças, elas tinham ali uma interferência do diabo. O inimigo estava ali, tentando manipular o destino de Judá, que era uma nação escolhida do Senhor, que era um povo escolhido do Senhor, assim podemos dizer.
E é interessante porque Acais, ele era filho de Jotão, cujo nome significa Deus é perfeito, ou seja, ele vinha de uma linhagem abençoada, mas ele decidiu andar na contramão da herança espiritual que ele tinha recebido. Mas era tão importante que essa promessa continuasse, que essa herança continuasse. Eu vou chegar nesse ponto no final da mensagem. O texto ele vai falar que o coração do povo se moveu quando eles ouviram aquela palavra. Ou seja, as árvores, elas simbolizam estabilidade, raiz, firmeza, permanência, tudo isso, irmãos. Você às vezes passa tem árvores aí que estão há décadas. Ela continua lá, né? Ela não é abalada, ela continua, permanece no lugar. Quando o vento sopra, elas até balançam, mas dificilmente quebram. Poucas se quebram. Claro, se o vento for muito forte, algumas até quebram, né? O coração de Acais, ele representava a liderança do povo de Israel. E o coração do povo ali representa e tipifica os nossos corações nos dias de hoje. Hoje a gente olha, a gente vê líderes que não têm comunhão nenhuma com Deus. Nós vemos líderes que não têm parte nenhuma com o Senhor. Um evangelho cuja liderança está corrompida. Quantas vezes? Né? E essa falta de autenticidade, eu diria até de comunhão, de sinceridade para com Deus, isso é transmitido do altar para a igreja, para nós. Quando o líder não está firmado, o povo sofre. E foi o caso aqui de Acais. O vento, ele representava as más notícias, os ataques espirituais, os decretos contrários, sabe, que se levantavam contra. E é isso que acontece na nossa vida. Assim como as árvores são agitadas, quantas vezes somos agitados, quantas vezes as coisas vêm, as notícias vêm, causam agitação, causam tristeza, causam desespero no nosso coração. Mas a palavra vai dizer que eles não puderam prevalecer contra Judá. Porque apesar da fraqueza de Acais, havia uma promessa sobre a casa de Davi. E Deus não falha com a sua palavra. O Deus que promete é o Deus que cumpre. É o Deus que cumpre. Deus não falha com aquilo que ele prometeu. A aliança que Deus fez com Davi era mais forte do que qualquer aliança que tinha sido feita entre os homens. Através da ação do inimigo para destruir Judá. A aliança de Deus era mais forte. Esse texto ele é um retrato da igreja hoje. O inferno ele pode se levantar com alianças poderosas. As nações podem conspirar. Homens podem conspirar, amigos, conhecidos, o que quer que seja, falsos amigos eu diria, mas se estivermos debaixo da promessa de Deus, não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Foi o que o Senhor disse lá em Mateus capítulo 16. Meu irmão, minha irmã, árvore firmada não teme o vento, árvore firmada não teme ameaças, não teme má notícias, de forma alguma. A herança foi passada, porque eu falei, Acais foi filho de Jotão, um bom rei, mas Acais, embora tenha sido um péssimo rei, o filho dele foi um dos maiores reis que Judá teve, foi Ezequias. A herança continuou, a promessa permaneceu viva, nenhuma aliança do inimigo pode destruir os planos que Deus tem para a sua vida. Deus nunca perde o controle, mesmo quando tudo parece ameaçador, mesmo quando tudo parece que é para nos deixar desesperados, apavorados. O vento não abala quem tem a raiz firmada na presença de Deus. Não abala. Então eu acho que nós temos que ser como árvores plantadas junto às águas, né? Texto de Jeremias capítulo 17, versículo 8. Porque será como árvore plantada junto às águas, e no ano da sequidão não se cansa e não deixa de dar fruto. Pode vir o deserto que for, no ano da sequidão nós não nos cansamos, nós não deixamos de dar fruto, porque somos como árvores plantadas junto às águas. Ainda que as nossas folhas sejam sopradas pelo vento, que elas balancem, ainda que venha a agitação das má notícias, a agitação das circunstâncias, nós continuamos crendo, nós continuamos firmes,
Porque carregamos uma promessa. Carregamos uma promessa. Mesmo com má notícias, mesmo com oposições, mesmo com dificuldades, mesmo com ventos fortes soprando, nós carregamos uma promessa. Pode vir a aliança do inferno, a promessa é maior. A promessa de Deus é maior sobre a sua vida. Eu tenho certeza que pode chegar o aviso que for, quem dá a última palavra sempre será o Senhor. A última palavra é de Deus. Confia, meu irmão, confia, minha irmã, descansa sobre essa mensagem nessa manhã de sábado. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos tenham um dia abençoado na presença do Senhor. Fiquem na paz, tá? A paz é a melhor paz, que é a única paz que para nós importa, a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.